já. Agora eu quero convidar você a debater um assunto de extrema importância. Você acredita que as pessoas têm o direito de escolher em que momento querem morrer ou até que ponto querem viver? Vamos ouvir as opiniões das pessoas nas ruas antes de conversar com os nossos convidados aqui no estúdio. E eu já quero convidar você também a participar desse assunto, a participar dessa conversa, dessa discussão, através do revistadacidade.tvgazeta.com.br. Acompanhe. Uma recente resolução do Conselho Federal de Medicina determinou a necessidade do testamento vital nos casos dos doentes terminais, já sobre os cuidados paliativos. Isso quer dizer que os médicos brasileiros são orientados a respeitar o desejo antecipadamente declarado desses pacientes. Tal testamento, seja por escrito ou por um acordo verbal entre médico e paciente, deixa claro como este último quer enfrentar os momentos finais de sua vida perante a morte iminente. A polêmica decisão trouxe novamente para debate uma questão que diz respeito a todos. Temos o direito de decidir até quando queremos viver? Temos o direito de morrer? Eu acho que eu sou a favor do direito, até porque, assim, nada mais justo do que a própria pessoa decidir o que ela quer, né? Se ela não deseja viver ou morrer, cabe a ela mesma, não a outras pessoas. Eu acho que depende do caso, mas se for um caso realmente extremo, eu acho que ela tem que ter o direito. Claro que isso tem que ser bem analisado, não pode ser assim, eu quero morrer, tô no hospital aí. Tem que ser uma coisa com um processo bem analisado. Eu sou contra. Por quê? Eu acho que a vida está acima de qualquer coisa. Todos temos que lutar pela vida, né? Eu acredito que eu seja a favor. Porque, às vezes, a própria pessoa está sofrendo muito e que ela prefere a morte para parar de sofrer. E evita também de seus familiares sofrer por ela. Com relação ao direito de morrer, acho que depende muito do caso. Depende da esperança que o médico dá. Se o médico não der esperança alguma, a pessoa tem o direito de escolher, ainda que seja de uma certa forma um suicídio. É isso que vamos discutir agora aqui no Revista da Cidade. E como a gente acaba de perceber, realmente uma discussão que divide bastante as opiniões, né? Por isso, a gente convidou aqui o Dr. Antônio Gonçalves, que é advogado, para discutir o tema, e também Miriam Barros, psicóloga, clínica e psicoterapeuta de crianças, adolescentes, casais e família. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Como a gente acabou de comentar, realmente uma discussão muito importante, né? Muito pertinente, porque nós não sabemos qual será o nosso destino, né? E que tipo de escolhas a gente vai ter que fazer na vida daqui para frente. Mas para que a gente entenda, não existe então uma legislação hoje, doutor Antônio, que regulamente essa questão do direito de viver ou o direito de morrer. Existe sim uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, né? É isso, Regiane. O que acontece? A eutanásia, a ortotanásia, são duas coisas diferentes, elas são consideradas no Brasil crime. O que o Conselho Federal de Medicina tenta fazer desde 2006? Ele tenta conceder aos pacientes terminais uma alternativa para a ortotanásia. O que é a ortotanásia? É quando a pessoa está sendo mantida viva apenas por um aparelho. Seriam cuidados paliativos. Isso, seria o prolongamento artificial da vida dele. Então o Conselho criou uma resolução em 2006 dizendo que se o médico entender que não existe outra chance de vida, ele pode abreviar esse sofrimento. E agora, recentemente, em agosto, o mesmo Conselho Federal de Medicina criou uma outra resolução desenvolvendo algo que se chama hoje de testamento vital, que são as suas disposições últimas de vontade. Então, o paciente, ainda lúcido, ele no hospital, ele no leito, ele chega para o médico e fala: doutor, se acontecer algo comigo, se eu tiver um quadro irreversível, eu gostaria que fosse feito isso, isso e isso comigo. Então, eu não quero, se eu tiver uma parada cardíaca, eu não quero ser reanimado. Se eu entrar em coma, eu não quero ser mantido por um aparelho. E aí é a parte controversa, porque só a palavra do médico já vale. Então a pessoa não tem necessidade de deixar por escrito, em um testamento mesmo, aquela vontade expressa. Ela pode ir num papo informal com o médico dizer qual é a vontade dela, mas isso pode entrar em choque direto com a vontade da família,
a pessoa não podendo intervir, a própria pessoa não podendo dar sua opinião? Exato. Aí qual que é a obrigação do médico? O médico ele tem que preencher o prontuário, dando essa declaração do paciente, ele tem que assinar. Como não existe uma regulamentação na nossa lei sobre esse testamento vital, se entende que o correto seria fazer como se tem o testamento normal, o testamento particular, que não valeria só a palavra do doente e do médico, porque se o doente não puder mais se manifestar depois, é só a palavra do médico. Então isso, num hospital com infraestrutura, tudo muito bem feito, pode funcionar bem. Agora, e num hospital superlotado? Tem como se fiscalizar, se controlar isso? Não se sabe. Pode acontecer uma série de coisas que só o conselho não previu. E que muitas vezes a família não consegue nem falar com o médico sobre a condição atual, né, do paciente, quanto mais sobre uma decisão tão importante como essa, né? Agora, isso também levanta uma série de questões, inclusive sobre a lucidez desse paciente no momento em que ele recebe o diagnóstico de uma doença que pode levar ele a uma condição terminal, né, dependendo do que pode acontecer ali no decorrer do tratamento. Será que esse paciente vai estar em condições de decidir se ele quer realmente abreviar a sua vida, ou se ele quer continuar, ou a família, como é que vai estar a cabeça dessa família, na verdade, para tomar uma decisão dessa? Está aí uma questão importante a ser levantada também, não é, Miriam? É super importante, porque é um momento muito difícil, tanto para a família quanto para o paciente, quando se recebe uma notícia em que a doença, por exemplo, já está avançada e não existe mais nenhum tratamento que se possa fazer em benefício do paciente. Então, realmente é uma decisão difícil e, num primeiro momento, é um choque psicológico mesmo para as pessoas, para lidarem com essa possibilidade de uma morte que vai acontecer, só não se sabe o prazo, o tempo, né, que essa morte vai acontecer. Ninguém tem esse poder de prever, nem o médico, às vezes, né? Então, o ideal seria que essa família tivesse um acompanhamento psicológico para poder tomar uma decisão, mas também não é isso que se vê, né? Nem todo hospital tem essa estrutura. Eu acho que em hospitais particulares e tal, ainda existe uma estrutura, ainda existe psicólogos, enfim, que estão à disposição para fazer um atendimento familiar ou com o paciente. Mas na maior parte dos casos, eu acho que o paciente não vai ter acesso a isso, né? Agora, eu acho que o paciente, estando na sua plena consciência, né, e eu acho que passado aquele momento de choque, eu acho que ele tem condições de tomar uma decisão, se caso realmente não existir mais nenhum recurso possível, né, da medicina, para que realmente possa curá-lo, possa dar uma qualidade de vida melhor, né? Porque eu acho que essa decisão do conselho veio para casos extremos, né? Onde existe sofrimento, onde existe dor, onde o paciente não está mais suportando viver com aqueles sintomas, né? E eu acho que só quem passa sabe realmente, acho que do contexto de dor e sofrimento da situação, né? Que sente nesses momentos, tanto o paciente quanto a família. Então e ao mesmo tempo a gente vê casos de pessoas que ficaram mais de 10 anos em coma, né, numa condição que os médicos muitas vezes consideram irreversível, e aí voltaram a viver, voltaram, né, sob condições até muito boas e, enfim, se de repente a família tivesse optado por abreviar a vida dessa pessoa, com certeza não teria tido essa surpresa, né, que muitas pessoas consideram até mesmo um milagre. A gente tem vários casos que a gente poderia citar. E também a gente pode pegar o gancho, né, do assunto que nós estamos comentando, porque no dia 29 de setembro, nós tivemos a triste notícia do falecimento de Hebe Camargo. Ela estava já numa condição terminal, segundo o médico dela, né, ela foi vítima de uma parada cardíaca no dia 29. O oncologista afirmou que suspendeu o tratamento, né, contra o câncer um mês antes, porque o organismo dela já não respondia à medicação e passou a tratar com métodos considerados paliativos, né, com relação aos sintomas que ela tinha, né. A decisão aconteceu aí no ápice da doença e foi uma decisão muito difícil, imagino, claro, né, entre médico e paciente. Vocês concordam com essa atitude, não só do paciente, mas também do médico, em respeitar a vontade do paciente nesse momento? No caso dela, Regiane, ela não ficou desassistida. Isso é muito importante dizer, porque saem algumas notícias na mídia que ela morreu sozinha, que ela não tinha nenhum tipo de tratamento. O sensacionalismo sempre vai existir. Né? E isso não é verdade. A Hebe, ela instalou um home care na casa dela e ela tinha um controle, ainda que mínimo, da doença e principalmente das consequências ao organismo dela nessa doença. E ela tem total livre-arbítrio de decidir o que é melhor para ela. Então,
a ciência evoluiu tanto e se faz a seguinte pergunta: o que é melhor para você doente? Ficar 3 meses, teoricamente, vivo no hospital ou ter 1 mês de qualidade na sua casa? Essa decisão não cabe ao médico, não cabe a um juiz, cabe a você que vai falecer. E aí, não foi só a Hebe que decidiu assim, o Papa João Paulo II tomou a mesmíssima decisão. Foi informado para ele que a doença dele era terminal e que ele não iria resistir. Não se pode predizer quanto tempo ele resistiria. E ele tomou a decisão de falecer na casa dele. A Hebe fez a mesma coisa. Vamos ouvir também mais um convidado através do telefone. A gente tem aqui a ligação com o Dr. Jorge Cury. Ele é vice-presidente da Associação Médica Brasileira. Bom dia, seja bem-vindo à Revista da Cidade, tudo bem? Bom dia, Regiane. É um prazer estar conversando com vocês aí da Gazeta. O prazer é todo nosso e obrigada por participar do nosso programa. Antes de mais nada, para que não haja confusão, até para que as pessoas em casa entendam melhor essa questão, eu gostaria que o senhor dissertasse sobre a diferença entre eutanásia, ortotanásia e distanásia, que muitas vezes pode causar uma certa confusão. Então, Regiane, eutanásia é quando se toma alguma medida efetiva para se abreviar a vida, né? Por exemplo, a injeção de algum medicamento que pode provocar uma parada cardíaca, por exemplo, né? Distanásia é quando, como vocês estão conversando, existe um paciente já considerado terminal, com uma doença fora de possibilidade terapêutica, com uma perspectiva de vida, inclusive, muito breve, muito curta, né? E começa a se investir em suportes muito avançados, como ventilação mecânica, terapia intensiva, quando já não existe realmente perspectiva, né? Ou até se utilizar exames também, né? Exames muito avançados, quando já se sabe que não vai se conseguir nada a mais. Nós vamos só invadir mais o paciente, causar mais trauma, às vezes até mais expectativa, gastar mais o dinheiro da saúde, que é muito precioso também, e, de uma certa maneira, iludir o paciente, né? Isso é distanásia, né? Exagerar na terapêutica ou no diagnóstico. E ortotanásia, como vocês estão conversando, na linha de cuidados paliativos. Quando já um paciente é considerado terminal, sem possibilidade terapêutica, já se fez tudo que se podia fazer, a perspectiva é muito curta, inclusive, né? Então, em consenso, a equipe médica que já diagnosticou essa terminalidade, né, junto com o paciente e sua família, optam por não fazer suportes tão avançados. E se opta assim, aí a questão não é questão de não se fazer nada, é fazer-se cuidados paliativos, né? Deixar a vida seguir o curso normal. Isso, a doença segue seu curso normal, que já está no final, mas nós precisamos sim prover para esse paciente qualidade de vida, né, dentro da possibilidade. Por exemplo, analgesia, essa proximidade com a família é muito positiva, como eu vi vocês comentarem há pouco, né? E existem exemplos muito claros, realmente, como foram colocados aí, a questão do Papa, da Hebe, recentemente, do próprio Mário Covas, lá atrás, onde se começou, inclusive, uma discussão interessante no estado de São Paulo em relação a esse assunto. Se criou, inclusive, um estatuto, né, da saúde pública aqui estadual, uma sugestão na época, né, e que é hoje plenamente acolhido dentro do próprio Código de Ética Médica e foi recentemente também aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso tanto o Poder Jurídico como o próprio Conselho, né, a Ética Médica, consideram isso totalmente adequado, e isso tem sido discutido e reconhecido mundialmente, né? No mundo todo hoje, particularmente na Europa, na América do Norte, existem muitos locais adequados para receber esses pacientes, né? Os hóspices, né? Onde se provê cuidados paliativos, isso é qualidade de vida nessa fase terminal da vida. Dentro das possibilidades de cada paciente, né? Tá, isso é ortotanásia, isso é ortotanásia. Eu gostaria que o senhor comentasse se o senhor concorda com essa posição de que o médico, mesmo o paciente não tendo deixado um testamento por escrito, se ele tiver tido uma conversa com o seu médico, o médico poder passar essa informação para a família, ou se você acredita que esse testamento vital por escrito é de extrema importância para essa tomada de decisão?
Olha, esse testamento vital, se ele puder ser feito, eu acho que é prudente, é aconselhável. Tem países que adotam muito isso, né, como alguns estados dos Estados Unidos, mas acredita-se que até por o médico ser se fala de fé pública, né, um profissional de fé pública, que ele recebendo essa informação do paciente, registrando adequadamente no prontuário, e muitas vezes se dá até de forma multiprofissional, às vezes tem enfermeira junto, toda uma equipe, né, que isso basta. Né? As duas coisas são possíveis, né? Agora, se há tempo, se há possibilidade, né, do paciente se reunir com a sua família e tomar essa providência, eu acho que traz conforto para todo mundo. Mas também, se a coisa for imprevista e acontecer no meio de uma transição, às vezes existe uma notícia inesperada, né, um câncer avançado, etc., e esse paciente e a sua família recebem informação e podem decidir com o médico e o médico anotar no prontuário, por exemplo. Tá certo. Dr. Jorge Cury, agradeço demais a sua participação aqui no Revista da Cidade, viu? O Dr. Jorge, que é vice-presidente da Associação Médica Brasileira, está convidado a participar tantas outras vezes em outras discussões também. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. A gente que agradece. Bom, para a gente concluir, nós conseguimos imaginar, quem não passou por uma situação dessa ainda dentro da família, que isso deve gerar uma série de opiniões diferentes, né? Não só do próprio paciente para com o resto da família, mas esse paciente não podendo opinar, deixando a sua opinião aí com o médico, né? Que as próprias pessoas dentro da família podem discordar, né, entre si. E isso gerar uma discussão muito complicada num momento muito delicado. Isso me lembra o caso da Terry Schiavo, né? Que o marido não queria que ela falecesse, a família queria que ela desligasse o aparelho. Então, o espírito desse testamento vital é exatamente evitar disputas em torno de desgaste familiar. Nessas decisões, porque isso atrapalha demais o bom andamento cotidiano, inclusive, da família. Claro. Não se tem como predizer se a pessoa que está vegetando, se ela sofre ou se ela não sofre, mas a família sofre. A família que está lá todos os dias sofre. Então, se o médico foi testemunha, se ele acompanhou, a pessoa disse, olha, eu não quero ter minha vida prolongada, ele tem a fé pública e deve ser respeitado à vontade. Não se pode fazer nada contra a vontade do próprio paciente. Tá certo. Deixa eu agradecer, então, a presença de vocês aqui. Foi muito importante debater esse tema e esclarecer para as pessoas, né, que, antes de mais nada, a eutanásia continua sendo proibida, continua sendo crime, claro, perante a nossa lei. Quer dizer, com relação à lei, nada mudou. Mas agora a gente tem essa brecha para poder escolher, né, o que nós queremos aí para o nosso futuro. Doutor Antônio Gonçalves, advogado, muito obrigada. E Miriam Barros, psicóloga clínica e psicoterapeuta de crianças, adolescentes, casal e família, também obrigada pela presença aqui no Revista da Cidade, tá bom? Até um próximo bate-papo. Gente, um assunto de extrema importância, né? Vamos então continuar aqui o Revista da Cidade com uma dica muito importante para você que não sorri há algum tempo e está querendo mudar essa situação de uma vez por todas.